sua presença também, por topar participar conosco aqui. É sempre boa a sua presença e como você domina o tema, ajuda muito a gente aqui, tá bom? Muito obrigado. Vamos para a parte das nossas apresentações aqui. Kenji, pode deixar que eu toco aqui a parte da apresentação, os slides aqui, você vai me dando um toque, tá bom? Que aí eu estou no comando aqui. Eu acho que também você tem acesso aí, tá? Mas se você precisar, você vai falando aqui, eu vou conduzindo também, tá bom? Kenji, quer se apresentar como convidado? Acho que é até melhor. Vamos lá, por favor. Obrigado a todo mundo, obrigado pela oportunidade. Pessoal do DigiSystem aqui mais uma vez nessa parceria. Eu aqui represento a IBM, tá? Brasil. Na verdade, eu sou oficialmente, né, a parte de engenharia de vendas, mas eu estou à frente da gestão de recursos e FinOps aqui na IBM, né? Disseminando a ideia, né, e nessa parte de evangelização. E qual a diferença da IBM perante ao mercado e como a gente se comporta com o que existe hoje e o que vai nascer no futuro, tá? Então, eu sou responsável por essa divisão, trabalhei a vida toda em operações, tá, de TI e cloud, e espero contribuir hoje um pouquinho com todo mundo que reservou um tempo para vir aqui conversar com a gente. Legal, obrigado, Kenji. Para o time aí, eu sou Eduardo Valverde, eu sou aqui executivo de operações dentro da DigiSystem, eu sou responsável pelas operações da empresa aqui na Digi, tem uma série de outras operações abaixo aqui para a gente conduzir. Também sou responsável por todo o programa de parceria junto com a IBM, e esse é um tema que me agrada muito, eu gosto muito desse tema, também tenho ali um background de operação, então a gente sabe um pouco como que é tratar a gestão financeira, a gestão das operações. Então, acho que é um tema relevante, importante, e acho que a gente consegue aqui trocar muitas figurinhas e trazer um pouco ali do que a IBM tem para essa nova demanda, né? E como que a gente pode contribuir para as companhias, né? Acho que a Digi aqui entende que isso pode ser muito relevante para o nosso público, e eu acho que é uma parceria muito assertiva, né? Trazer tudo que a IBM tem de ferramental e de metodologia junto com o que a gente consegue levar para os nossos clientes na ponta. Então, acho que o bate-papo aqui vai ser bem legal. Vamos lá, passar aqui para o próximo. Só para eu tentar aqui fazer uma abertura para a gente, por que a gente está escolhendo também o tema FinOps aqui dentro da Digi, isso junto com a parceria com a IBM, né? Primeiro porque a Digi é parceiro IBM de longa data, a gente já tem ali vários cases de sucesso trabalhando com a IBM, e esse tema FinOps tem muita conexão também, porque nós somos um parceiro da IBM Cloud, e entender como fazer o consumo eficiente de cloud para a gente é importante, como levar isso para os nossos clientes, né? E o que provoca a gente a trazer isso é porque provavelmente qualquer das pessoas que estão no time aqui, que tem as suas operações de infraestrutura de TI, seja ela on-premise ou cloud, durante a pandemia deve ter sofrido um pouco daquele crescimento, né, muito de imediato do consumo de cloud, muito até atrelado a uma estratégia de como transformar digitalmente a sua companhia. E isso não dava muito tempo de pensar, né, Kenji? Você tinha que ser rápido, você tinha que exponenciar esse seu cenário para contratar novos servidores, para dar conta de toda essa demanda que vinha por canais digitais e não mais por canais presenciais. E isso tornou o consumo de cloud como prioridade, né? Muito mais no sentido de crescer e digitalizar do que efetivamente você simplesmente usar isso como uma pura estratégia, né? E qual é o efeito que a gente percebe hoje, né? O efeito é que está um momento do mercado que a gente percebe que é o momento de olhar para dentro de casa e arrumar um pouco a casa, né? Começar a ajeitar um pouco assim, pô, ok, cresci bastante, mas como é que eu me organizo agora? Se tudo que eu cresci é o que eu preciso, se tudo que eu passei a consumir é o que eu vou consumir. Alguns exemplos aqui, né? Se você pegar cenários que são mais tradicionais discutidos na mídia, que é o crescimento de consumo de cloud para segmentos do varejo, mas se você pegar um segmento de educação, tiveram muitas empresas que foram para um cenário de crescer ali em VDIs, né? Vamos provisionar máquinas, vamos provisionar estações de trabalho ali para os nossos alunos fazerem acesso a esse laboratório de forma remota. A gente entregou tudo isso através de cloud,
mas agora vem um trabalho de, pô, como que é o perfil de consumo dessas máquinas, como é que eu faço a gestão. E, além disso, uma discussão também, né, de estrutura de custo. Né? Eu acho que o FinOps e a ferramenta que a gente vai discutir aqui ajuda muito a gente, como área de operação em TI, entregar uma visão de estrutura de custo para as áreas de negócio. Aí, Kenji, por favor, fale um pouquinho para a gente aí de como que é essa abordagem de FinOps, porque a ideia do pano de fundo é as dores do dia a dia que a gente tem aqui, tá? Verdade. Assim, o interessante, sabe que é uma coisa que pouca gente sabe, né? E quem sabe a gente entende como chegamos hoje. Finops ele não é novo, tá? Ele parece novo. Ele foi criado em meados de 2011, tá? O Uhum. conceito. Só que ele só tá famoso porque ele gera problemas. Então, quando alguma coisa gera problemas, nós tentamos aplicar para corrigir. Porque se eu crio uma tecnologia que não resolve nada, tá bom. Ela existe por existe só e depois ela morre por inanição. Então, o FinOps ele está famoso porque ele gerou um problema gravíssimo nas empresas, e não é dinheiro, tá? Que problema financeiro de empresa se resolve repassando para produto, tá? O problema do dinheiro é quando você não consegue prever ele. Se você não consegue prever ele, você não consegue prever seu produto. Se você não preve, se não na pre- criando uma camada de prevenção para o seu produto, você não ajusta o mercado. E você perde dinheiro ou deixa de existir. Então, isso que assusta as empresas hoje. E FinOps entra justamente para criar essa camada, tá, de gestão. E ela é um círculo de propósito. Ela é eterna, ela é para sempre. Não existe eu tratar FinOps hoje, né? Ou seja, criar uma metodologia de responsabilidade financeira hoje e não usar amanhã. Ela é 24 horas. E isso é horrível do ponto de vista gerencial, porque as empresas já têm um monte de coisas que é assim. Então é mais uma, né? E mais times, mais gente. Então, como que a gente facilita, né? A IBM, né? Pode passar para o próximo slide, Edu, por favor. Claro, claro. A, a IBM, ela acabou dividindo um pouco, porque nós temos, hoje a IBM é a única empresa, tá, do mundo, em larga escala, que tem a tecnologia para nós apartarmos a gerência de FinOps, tá? Rapidamente, FinOps, nós precisamos de uma gerência financeira, né, visibilidade financeira e uma gerência técnica. Se você faz uma e não faz a outra, você nunca pode dizer que, ó, estou aplicando FinOps, tá? Você pode estar aplicando, mas o seu é um framework. Você pegou o que você quis. Agora, achar que isso é o suficiente depende muito, tá? Então, o desafio de FinOps hoje é lidar com os problemas técnicos e o lado financeiro, tá? E eu vou falar de um dado muito importante. Se a gente previne risco de superalocação na cloud, tá? Ou responde a isso, ele gera um custo, tá? Pode parecer muito ingênuo isso que eu vou falar. O billing hoje, ele é uma cobrança do que foi feito no passado. Então, o FinOps, ele gera esse sentimento para a gente de zelo financeiro, só que nós estamos olhando para o passado. É igual astrônomo hoje. Nós estamos discutindo alguma coisa e pensando no futuro, alguma coisa que aconteceu 1 bilhão de anos atrás. Olhar para uma fatura e tentar gerenciar a sua cloud é o trabalho igual de um astrônomo. Ou colocando mais próximo da realidade, é dirigir olhando no retrovisor. Eu estou tomando ações de uma coisa que já passou. Eu posso acertar? Posso. Mas a chance de você errar a longo termo, ele é maior, né? Ele vai aumentando exponencialmente, tá? Então, esses números que vocês estão vendo, essas porcentagens, realmente os clientes falam que tem problemas. Legal, eu sei que eu tenho ineficiência, eu sei que eu posso ter uma mudança, né? E se a gente for para o próximo slide, a gente confirma, né, a,
Pode passar o próximo slide do Fusão. A gente confirma que o problema maior, né, das pessoas que responderam essa enquete lá da FinOps.org, que está concentrado em complexidade do ambiente, no gap de conhecimento, porque quando a empresa é multi-cloud, você não é igual a outra. Você precisa ter uma certa nuance de gerência nela, né? E levar hábitos on-prem. Esse está em último, proposital, porque amarra o seguinte: as empresas nasceram on-prem, né? Cloud não vem depois, né? Não é aqui não é discussão de ovo ou a galinha primeiro, tá? Ela nasceu depois. E aí, na hora que eu levo esse sentimento essa cultura e sentimento de tratar VM tradicional na cloud, eu começo a levar uns vícios também, né? E que vícios são esses, né? São os vícios que o recurso, ele por si só, não precisa olhar ele a todo tempo, tá? O recurso, ele tem que ser olhado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele é um chão de fábrica. Não pode ser largado ali o óleo quando dá um problema. Ele tem que sofrer revisões, né, de preferências a cada minuto. Porque aí você entende o que você precisa. E o gap de conhecimento, ele é muito interessante porque ele também traz esse conceito de complexidade por si só de uma cloud para várias outras. Outro fato curioso, a Amazon tem 750 mil part numbers hoje, né? SKUs, part numbers, produtos, né? Alguns são cobrados por hora, outros por segundo e outros por uso. E às vezes o mesmo produto, você pode escolher as três. É caótico do ponto de vista gerencial. Então, realmente, a gente precisa cuidar disso, tá? O Kenji, Pode colocar aí, Bruno, seu complementando aí, eu ponto. acho que dá essa visão, né? A gente sabe que, como a gente falou, crescemos de forma exponencial para consumo de cloud, e hoje a gente já está no cenário de discussões de cloud híbrida e multi-cloud, quer dizer, aumenta ainda mais a complexidade para você colocar sobre isso uma prática de FinOps, né? Então, ter ferramental, ter essa visão de que a estratégia da companhia vai precisar continuar existindo. O que a gente precisa é ter realmente uma boa abordagem e essa disciplina que você está falando, né? Não dá para eu colocar uma disciplina de FinOps, colocar uma ferramenta e só olhar para ela no final do mês, quando chegou com billing para a gente, né? A gente vai, de fato, estar olhando para o retrovisor. Outro cenário que eu acho que contribui para isso que você estava falando também é um pouco imagine, né? Você fez um deploy de uma aplicação na área lá de desenvolvimento com o time de engenharia, um deploy de uma aplicação e de repente essa aplicação passou a consumir de forma exponencial e provisionou, porque você preparou o seu ambiente para ser algo mais cloud native, né? Você preparou o seu ambiente para fazer escalar o ambiente até com CI/CD, com todas essas técnicas novas. E aí por uma falha de desenvolvimento, o produto começou a consumir muito mais do seu ambiente. E se você deixou para olhar isso, né, como você mesmo está falando, deixou para olhar no retrovisor, você só vai realizar o prejuízo. Então, por isso, ter essa abordagem de FinOps muito mais viva e no dia a dia da companhia, né? Porque é justamente essa proposição que a gente quer, evitar que o cliente tenha um problema porque olhou para depois, né, do problema. Ele não teve nenhum alerta, não teve nenhuma notificação e não teve uma abordagem muito mais proativa sobre isso. Excelente gancho com o time de DevOps, que tá junto com o próximo slide, tá? Faça essa provocação com os clientes, tá? Eu explico essas prioridades, mas eu coloco aqui uma previsão. Uma previsão para alguns clientes que já é realidade. Eu tenho um cliente, um caso, eu perguntei para ele qual é a quantidade de microserviço que tem em produção hoje e onde ele estava planejando terminar, em porcentagem, tá? Ou seja, em relação a monolítico, né? A tradicional, cloud native. Hoje ele está 70% e a previsão é concluir a jornada dele completa com 80%. Né? Ou seja, 20% é o que realmente não dá, né? Ou não querem. Eu falei para ele, você tem noção que 80% do seu workload
o financeiro desses 80% está na mão de um desenvolvedor que não faz a mínima ideia, né? Não precisa saber sobre FinOps. Não precisa saber produtos da Amazon, tá? Rateio, esse tipo de coisa. Ele trabalha codificando e colocando em produção e deixando online. Está na mão dele. Porque ele escolhe o tamanho da carga, que é refletido no container, que é refletido no cluster, que é cobrado no final do mês. E como que você faz o caminho de volta? Aí que temos esse slide agora para representar as prioridades. O time de FinOps, que é do lado direito, tá? Se tem gente aqui do time de FinOps, ok. Se tem gente de operações, ok também. Eu acho que vocês vão se sentir representados, tá? Do lado direito tem as prioridades de finanças. Qual que é a prioridade número 1 de finanças e até FinOps, tá? Que é o braço, seria o braço financeiro para TI. Custo. Ele tem que gerenciar custo e entender, né? Tabular, fatiar, entregar, né? Para criar responsabilidade. Ou seja, no momento que ele entendeu, ele tem a certeza de gerar fatura para o ambiente certo. É igual individualização de condomínio, de água e luz, né? Sim. Perfeito. E em terceiro lugar, não dá para colocar em primeiro sem fazer os outros dois primeiros. É entender o valor para o negócio. Cara, aquilo que está sendo cobrado me traz tanto de retorno. Aquilo que eu montei na cloud, que estava sendo me cobrado $1.000, me trouxe X% de turnover, tá? Em vendas. Muito bem. Aumentou a retenção. Você pode colocar vários indicadores. Só que você precisa entender. E aqui que vem a propaganda, na hora que você vê soluções da IBM também, de otimização de cloud. Dá para otimizar cloud só do lado financeiro. Você pode encontrar peso morto na cloud, que a gente chama de mato alto, né? Ou low hanging fruit, né? No jargão gringo. Cara, é o que está fácil, tá? Exemplo, eu encontrei um ambiente que já era para ter sido desligado e não desligaram. Legal, vou lá, custava $1.000. Fui eficiente? Fui. Tá? Eu Ok, diminui a conta? Diminuí. Tá? eu costumo falar também que o low hanging fruit, de todas que a gente entra em discussões de FinOps dos nossos clientes, o que primeiro aparece também, né, além da discussão das máquinas que estão ligadas e podem ser desligadas, você vai concordar comigo, você está com recurso consumido como pay as you go, ele poderia ser reservado, né? Só ali você já está discutindo Bem, 25%, 30% de commit da conta do cara. Então, só nesse exato, cenário exato. você tem isso. Um outro viés também que eu vejo muito, a gente vai até, posso estar até antecipando alguma coisa aqui, Kenji, passa pelo aquele cenário. Você já deve ter visto isso também, né? O cliente nos chama para falar, eu quero migrar de cloud, porque minha cloud está muito cara, né? E assim, ele só está transferindo o billing de provedor, ele só está discutindo um desconto de entrada e ele não está fazendo um trabalho efetivo de FinOps, né? Novamente, é o que você está provocando aqui, ele está indo para o custo e não para o valor do negócio, né? Exato. Ou seja, fazer um leilão. É errado? Depende. Só que você está trabalhando com dado correto? Você pode fazer leilão, uma boa, direito seu. Inclusive, eu até incentivo, tem que ter isso, tá? Eu, como representante de uma empresa que vende também cloud, é válido. Eu quero que as pessoas Sim, cotem sim. também. Só que, primeiro, você está cotando o poder de processamento correto? O valor que você está trazendo faz sentido, tá? Então, na hora que você encontra e modifica isso, perfeito. Aí eu tenho algumas notícias que eu vejo, né, em casos de sucesso de outros fabricantes. Esse caso de sucesso, a gente otimizou 30% da conta, 20%, sucesso. Olha, é bom, né? Ótimo, 20, 30%. Eu não tiro mérito, pode ser, para mim, 99% dos casos é verdade, porque não é difícil encontrar absurdos, tá? A pergunta que eu faço é: os outros 70? Isso não está subentendido que se você otimizou 30, os outros 70 já é otimizada. Os outros 70 não foram nem sequer encostados. Por quê? Ele entrou no lado esquerdo do slide que vocês estão vendo.
Na hora que a gente pega o que realmente não é peso morto, é produtivo, como é que eu, do lado financeiro, eu estou no sapato de FinOps hoje, como é que eu, do lado financeiro, chego para um analista e falo, meu amigo, eu acho que o seu database está muito grande. Vamos tentar reduzir? O que eu Não tem esse trouxe de skill, né? Não tem esse benefício? skill, né? Como é que eu trouxe? Que benefício eu trouxe para essa área? Imagina ele escutando isso. Eu estou colaborando com ele ou estou demandando? Tá? E se eu estou demandando? Até posso, né? A gente sabe que o ambiente corporativo ele é hierárquico. Eu tenho esse poder? Foi me outorgado isso? Se eu não conecto, não tenho um contexto naquilo, não ajudo a área, ou a ânsia que eu tenho para fazer isso, né? A vontade, a gana. Nenhum. Sabe por quê? Agora eu tirei o sapato e coloquei um tênis agora. Vou para operações. Tá? Sabe qual seria a minha responsabilidade principal? Eu tenho que deixar isso no ar. Eu tenho que deixar o SLO e o SLA tão alto que eu vou ser indispensável para essa empresa, vou ser altamente valorizada porque eu deixo tudo funcionando. Se ela traz dinheiro ou não, isso é um outro problema. Se meu chefe, né, e o chefe do meu chefe está preocupado, mas o que foi deixado em produção eu tenho que deixar produtivo. E depois eu analiso o compliance e se der o custo, quando sobrar tempo. Tá? E aí eu me tranco numa sala e vamos discutir orçamento para o próximo ano. Ok. Esse é o dia a dia. Olha o conflito que nós temos aqui. Não se Entre conversa as engenharia e áreas. finanças, né? Não se conversa. Então a gente precisa colocar tecnologia e processos novos para criar essa conversão, para criar esse conector. Porque senão vai um sabotar o outro. Tá caro? É porque eu preciso. Agora vamos continuar aquela historinha. Então, a gente precisa mudar esse database. Eu no Slack, ou no Teams, ou qualquer outro, falo, tá bom, vou dar uma olhada. Não vou dar olhada nada. 5 dias depois, né, para dar um prazo até largo, eu falo, cara, eu dei uma olhada, realmente a gente precisa nisso, que é uma aplicação crítica. Enter, envio. Acabou. E aí? Você tem mais outros 700 databases, mais 5.000 VMs, vamos supor. Você vai querer insistir naquilo ainda? E aí, olha interessante. Mesmo você não tendo certeza, é criada uma chancela de eficiência nisso, porque o FinOps disse que, não, eu tenho uma justificativa. Sim. Baseada em quê? Em nada. Pode até ter tido, vai. Vamos colocar aqui uma situação mais moderada. Pode até ter tido uma análise. Ele olhou um histórico, às vezes bate 80%, cara, melhor não reduzir, não. Também é um tipo de achismo. Isso custa dinheiro. É isso que FinOps deveria olhar. E é isso, e é aí onde está o dinheiro, o grosso do dinheiro. É onde realmente determina a estratégia de cloud dos clientes. Determina realmente se aquele serviço traz valor. Se aquele serviço, o que paga, eu deveria até dobrar o investimento. Caso contrário, a gente vai estar sempre enxugando gelo. Tá? O próximo slide a gente coloca, então, em bolinhas, que a soma realmente eu preciso disso. Ou seja, se eu entendo e demonstro os custos, e depois eu reduzo de forma segura, eu tenho um yin-yang da Sim. eficiência, da redução de custo. Eu vou colocar uma analogia agora, pode colocar o próximo slide, Edu, por favor. Uma analogia Bora lá. agora da sua casa, tá? Todo mundo mora numa casa, num apartamento aqui, que está aqui na reunião de hoje, tá? Todo mundo aqui também já viu, ou recebe, ou paga, ou fala para o pai pagar uma conta de energia elétrica, tá? Vem lá a sua conta, tem gente do Brasil todo aqui agora, pode ser qualquer concessionária. Na conta vem o preço final para pagar. No máximo vem uma quebra de impostos, ou uma taxa de atraso, alguma coisa mais simplificada. Acabou. Hoje, isso é o que a cloud te envia se você não tem nenhum tipo de gerência. Ora, paga isso daqui, confia. Eu medi certo, tá? Basicamente é isso. E novamente, né? Retrovisor, né, Kenji? Estamos falando retrovisor, né?
30 dias atrás foi cobrado, igual energia. Você está recebendo uma conta que foi medido o seu consumo do mês passado. E às vezes você esquece, né? Nossa, veio mais alto. Né? Você esqueceu que 4 semanas atrás você deixou a secadora ligada 7 dias na semana, né? 24 horas, porque choveu a semana toda. Às vezes tem esse problema de conexão entre uso e E o presente, passado, né? né? E Presente. passado, exato. E na hora que a gente aplica o conceito de FinOps, que é o CCO, né, que é o mais comum, que é o Cloud Cost Optimization, as soluções de relatório, tá? Nós da IBM temos duas, por incrível que pareça, as duas líderes do mercado, né? Do Gartner, inclusive, das agências de análise. O que você ganha com isso? Seria a mesma conta, só que em real time, ou seja, você tem uma conta por hora, se você quiser, ou por dia, com a divisão de cômodos, eletrodomésticos e pessoas que utilizam esse cara. Não facilitaria pra caramba? Porque você apontaria o dedo, aqui, ó, eu sabia que aquela televisão ligada o dia inteiro ia causar distorção à minha conta. Olha o chuveiro, a gente precisa consultar uma marca mais econômica. Então eu começo a trabalhar em cima disso. E por eu saber, antes de fechar a cloud, desculpa, o billing, eu O consigo ir na billing. loja de construção e já comprar um chuveiro hoje, não mês que vem. Eu atuo mais rápido, tá? Então, esse é uma eficiência muito boa. Só que a outra parte é uma hora que eu preciso mexer na parte técnica. Então, a IBM também tem automação, que é a plataforma do Turbonomic, para, além de fazer e mostrar essa mesma quebra por cômodo, eletrodomésticos e pessoas, nós entendermos aquele eletrodoméstico, o comportamento que usam ele, por exemplo, uma air fryer, e falar o seguinte: essa air fryer é utilizada por um mês nesse molde, com esses picos e esses alimentos, e essas pessoas usam. Eu sugeria colocar essa outra marca, ela é maior, mais eficiente, ela vai fazer mais tempo, o consumo dela vai cair para tanto, e você pode trocar agora se apertar esse botão. Completamos a eficiência. Visibilidade técnica, porque essa mudança técnica vai ser refletida onde? No billing. Ela No billing do retroalimenta o próximo FinOps mês, né? para o próximo mês e para a próxima hora, né? Porque a maioria das Sim, sim. cargas da cloud são cobradas por hora e reflete no final do mês. E além Isso disso, é assim, sustentabilidade. além disso, eu acho que essa questão da automação que contribui muito quando a gente está discutindo e apresentando para o cliente, que eu acho que ele gera mais valor, né? Que é você criar dentro do... Você olha o perfil de consumo do seu ambiente nas suas tenants de cloud, pode ser mais de uma tenant de cloud, e que a gente percebe muito e que dá essa segurança para o time técnico, né? E volta lá para apoiar o time técnico, para dar um pouco mais de segurança para eles na tomada de decisão, até de ações de FinOps, né? Que é mostrar para ele, olha, se você tomar essa ação, você vai ter aqui uma previsão de economia de tanto, né? Então ajuda a tomar a decisão tanto de economia como também de performance, né? Então eu acho que essa é uma coisa que o Kenji a gente às vezes bate bola Sim, aqui, a gente fez isso na Febraban, que é a discussão economia por economia não, né? Então a gente e o próprio Turbonomic entrega isso, né? No momento de fazer a tomada de decisão de uma redução ou da melhora de performance, quer dizer, entregar mais recursos para uma determinada aplicação, com o viés de, olha, se você entregar esse recurso, você vai ter uma performance melhor para o seu usuário final. O que isso se reverte, né? Reverte em taxa de conversão, por exemplo, de um carrinho de compra. Né? Então, o cliente passa a consumir mais porque ele tem uma experiência melhor no consumo e na jornada dele dentro de uma aplicação, por exemplo, de e-commerce, e ao final, que é o que a gente está dizendo aqui, né? Representa valor para o negócio. É essa a proposta quando a gente está discutindo uma estratégia de FinOps e não só olhar ali para o viés técnico, né? E dizer, não, eu preciso desse recurso porque melhora a minha aplicação e a corda sendo puxada pelo financeiro de, não, eu preciso reduzir esse custo. Aí você reduz o custo de forma, vamos dizer assim, não desejada e acaba reduzindo o custo e tendo um impacto de taxa de conversão muito menor. Cai vendas,
cai churn, aumenta churn, e a gente vai olhar e falar, pô, que impacto que teve tecnologia para isso, tá? Acho que é um pouco disso, como É traduzir valor para o muito, negócio, né, Kenji? muito interessante esse ponto, que é o do próximo slide. É, alguns fabricantes, tá, e algumas metodologias, elas aplicam que o FinOps, ele é focado em redução. Não é só redução, é que a redução, ela é majoritária porque as empresas têm mais desperdício do que a falta. Mas eu sempre falo para os clientes, você tem um monte de VMs que poderia economizar 15 a 20 dólares por dia cada uma, tá? Só que eu encontrei aqui uns 15% das suas VMs já faltando memória. Essas aplicações que são dependentes dessas VMs, quanto custa a hora para ela, ou mês? Tá? Um dos clientes disse que o e-commerce dele parado por hora, tá, é 450 mil reais de vendas a menos em uma hora. Ou seja, FinOps, né, deveria olhar para a bidirecionalidade da mudança, não empurrar a falta para canais tradicionais como o NOC, monitoria ou observabilidade, tá? Sabe por quê? Se você cria o conceito de eficiência para corte para baixo, tá? Não está errado. Você diminui a sua gordura e você precisa responder na mesma qualidade que você diminuiu para aumentar. E se você cortou indiscriminadamente, como é que você vai ter qualidade para aumentar? Então, um paradoxo. Então, por isso que nós temos esse ciclo aqui. A parte de otimização deveria ser calculado fora das clouds, numa plataforma, porque ela vai te dar a segurança que você está otimizando corretamente, independente do sentido, para cima ou para baixo. E depois a visibilidade para confirmar isso, tá? Ok, Kenji, Bom, sobre essa parte de otimizar, se me permite aqui fazer mais um claro, complemento, né? O que a gente observa também, né? Do meu ponto de vista aqui, no primeiro estágio, a gente olha, às vezes, a otimização e fala, pô, vamos entregar mais, porque é essa que a ferramenta se propõe e faz de recomendação para a gente, vamos entregar mais recursos tecnológicos, né, mais processador, ou mais memória, ou mais IOPS de um disco, para essa determinada sim. aplicação, porque ela está com uma performance sofrida e está entregando uma experiência para o usuário muito ruim. Eu acho que esse é o primeiro estágio, a primeira ação que a gente tem que tomar, sempre pensando, priorizando o negócio, né? Priorizando taxa de conversão do cliente. E o próximo estágio que pode derivar dessa discussão toda é esse time de FinOps, composto ali por um time de engenharia também, olhar e falar como é que eu melhoro o código da minha aplicação para melhorar o consumo deste ambiente, né? E aí você também tem uma segunda ação que é otimizar o código para usar melhor os recursos tecnológicos. Então você consegue, além de num primeiro momento tomar uma ação de correção ali e a rápida entrega de recurso tecnológico, a outra é gerar lá demandas para a área de engenharia do tipo melhore o código da aplicação. Porque senão você sempre vai ter aquela aplicação que come máquina, né? E o que você vai fazer é assim, entregar máquina, entregar recurso, né? E chega uma hora que a relação benefício de taxa de conversão de vendas com consumo do recurso tá sendo engolido pelo billing da cloud, né? Exato. E aí vem os desafios. O que que a gente vê, né? Viu e ainda vê agora e vai ver muito no futuro, né? Que é o próximo slide. E o que tem que ficar de alerta, tá? Tomar cuidado que atrapalha a sua estratégia de FinOps ou realmente não dá para ser feito na mão. Na verdade, fica inexequível porque precisa de muita gente, ou é perigoso, né? Você precisa de muito zelo, e aí o fator do erro humano, por exemplo, que achar lift and shift no cloud legal, é estático. Não é, tá? Porque o que acontece? Eu não estou colocando nem no mérito técnico, porque a sua VM que está no seu hardware, eu tenho certeza absoluta que o hardware que você está indo para a cloud é outro. Apesar de ser Intel, o hardware das clouds são customizados, tá? Não é comprado no site
um fabricante. E É o montado provedor, né? Um especificamente para fabricante. aquilo, tá? E eu tenho absoluta certeza que é diferente. Então, nós precisamos entender o seu consumo real para comparar com quem tem ali. Se você mandar um para um, você vai pagar mais caro. Ou, no pior dos casos, está colocando uma máquina muito menor do que deveria, tá? Bom, o segundo, se você não, o segundo ele leva aquele, gosto de falar sempre sobre o efeito Prius, né? Prius, carro elétrico da Toyota, se eu não me engano, acho que um primeiro, dos mais famosos a serem comercializados no mundo todo. A primeira versão não vinha com aquele desenho do carro no painel central. Quando você usa bateria, usa gasolina, quando está carregando, ele não vinha com esse desenho. Ele era mais. Eles tentaram colocar como se fosse um carro mais convencional para não criar tanto choque. E depois, no facelift, que eles colocaram. Essa segunda versão vinha com as mesmas especificações do primeiro, só que ele gastava menos, por causa do feedback em real time. As pessoas Uhum. viam que ela estava gastando gasolina e aliviava o pé. Esse tipo de feedback você tem que aplicar no dia a dia para saber antes e antecipar as mudanças para evitar surpresa ou técnica ou financeira, ou as duas. Uma delas vai acontecer se você empurrar para alertas e alarmes. Tá? É. Eu acho que Quer falar o esse terceiro item. item, Edu? Vamos lá, vamos lá. Além disso, Sim. eu acho que assim, né, Kenji, como você falou, no feedback em tempo real, né, a ferramenta que entrega isso, né? O que a gente vê muito também, assim, ó, olha, ok, FinOps não é só ir lá e gerar um BI da fatura que veio, você olhar e deixar ela lá estática, né? Precisa estar realmente olhando isso de forma viva. E aí entra a disciplina de FinOps e não só fazer uma discussão de painel de gestão à vista. Acho que Sim. o item 3 aqui, né, que é o que a gente já começa a enfrentar muito hoje, né? Tem uma estratégia clara no mercado de uma discussão de multi-cloud e cloud híbrida e de cenários onde você tem uma cloud on-premise e como que você transaciona. Isso aumenta a sua complexidade e como você fazer a gestão adequada do billing, né? Então, imagine você ter uma discussão de multi-cloud, cloud híbrida e ficar olhando para o retrovisor sobre perfil de consumo, né? E até como é que eu tomo decisão de como provisionar um novo recurso, uma nova aplicação, em qual das clouds? Né? Ok, eu tenho uma estratégia de multi-cloud, mas qual é a minha primária para eu ter eficiência de custo e performance e usar a segunda talvez como um DR e vice-versa? Se você ficar fazendo isso na mão, realmente você está muito complicado. Aí usa-se fato, governança e ferramentas para permitir que você tenha essa comparação em tempo real e considerando, né, qual é o catálogo de serviços, já pulando aqui para a quarta item de desafio, né? Você mesmo falou aqui, se eu pegar só o provedor AWS, a infinidade de itens que eu tenho no catálogo e a forma de contratar o mesmo item do catálogo é monstruosa, né? Então, como é que a gente faz? Humanamente impossível. Então, usar ferramentas e usar que façam uso de técnica de FinOps para realmente conseguir entregar essas informações para que a gente faça a parte de tomada de decisão, tudo por trás disso, né? Tem que usar um pouco de AI para a gente, de fato, conseguir processar tudo isso e trazer o que a gente espera, né? Que são recomendações de melhoria desses ambientes. Imagine que você está num cenário de multi-cloud aqui, o desafio, quanto tempo eu levo para tomar a decisão de provisionar uma máquina para outra cloud? Aqui você já vai ter uma recomendação em tempo real dizendo, faça o movimento, né? Ah, já emendando o próximo slide, alguns aqui podem estar imaginando que isso aqui é super demorado. Sabe por que não é? Porque a cloud não é demorada. Ela te martela um billing por hora e fatura por mês. Então, no mínimo, em 30 dias você tem a percepção de mudança. Então, se a gente tem essa percepção de mudança em 30 dias, porque a cloud força isso, então a gente consegue se encaixar nessa velocidade. Então, nós apresentamos aqui, por exemplo, uma sugestão, né? A DigiSystem, o nosso parceiro, uma sugestão de um roadmap curto, né? Ou os mínimos entregáveis, né? De Uhum. produto, para como você consegue extrair rápido e como funciona o ciclo
né, entre fase 1 e 2. Bom, pode É, falar. é justamente isso, Kenji. O que a gente pegou aqui nas nossas andanças com os nossos clientes e até nas que a gente chama, né, prova de valor, e cenários que a gente tem estudado. Primeiro que, na maioria das vezes, a gente pega um cliente numa decisão, ou quase lá naquela decisão, eu quero mudar de cloud. Então, a gente tem que ter essa conversa. Espera aí, vamos lá. Você vai mudar de cloud e qual é o seu custo atual? Qual é a sua arquitetura atual? Eu acabei de falar com um cliente essa semana, né? E ele está numa discussão lá de sair da cloud A lá para ir para uma outra cloud. Tem até uma defesa de banco de dados na outra cloud que é mais interessante para ele. E que eu falei, pô, peraí, vamos lá, vamos conversar. Qual é o seu desafio hoje? Mas onde é que você está, né? Acho que parece uma coisa boba, mas a proposta até do FinOps é muito entregar para o cliente, assim, onde você está. E eu acho que essa fotografia, sendo bem franco para ti, o que a gente tem percebido é que o cliente, quando está nesse estágio, se ele fizer um trabalho de FinOps, ele tem muito mais a ganhar e a economizar nesse trabalho do que fazer uma discussão de migração nesse estágio. Ele pode até migrar depois no segundo estágio, mas se ele tiver um foco de discussão de como eu implemento uma metodologia e uso um ferramental para fazer FinOps dentro do que eu tenho, eu garanto para você que ele vai fazer uma migração muito mais assertiva e controlada. Pegar exemplos aqui de você pegar um cenário, fazer uma implementação dentro do cliente. Isso é o que a gente tem de visão, tá? Estabelecer objetivos com ele e trabalhar, se um cenário controlado ali, um cenário de 4 a 8 semanas, eu diria até que 4 semanas ele já começa a ter a percepção de ganho e visibilidade de ganho. Quando eu falo 4 semanas, justamente porque é o que o Kenji falou, né? Se você está na cloud, você vai perceber isso em 4 semanas, né? Dos ganhos. Qual é o seu papel? Tomar as ações sobre as recomendações da ferramenta. Além disso, esta ferramenta permite você fazer até um drill down de dependência dos componentes da sua ferramenta. Não é a finalidade dele, mas ele é quase um CMDB. Você olhar e falar assim, pô, como é que eu tomo decisão sobre determinada aplicação? E aí você começa a aplicar essas melhorias de recomendação sobre o ambiente que você tem, para que quando você considerar, de fato, uma migração, você sabe da onde você está, quais são as aplicações prioritárias e o que migrar, e já pensando qual é o save real que eu vou ter sobre isso. E até decidir quais são aplicações que podem migrar e quais não podem migrar. Pegar aquela deficiência clássica que toda empresa tem, que é, eu fiz um lift shift, eu fui para a cloud e fiquei como IaaS. E a partir daí, o que você fez? Se você não modernizou a aplicação, se você não fez um trabalho de fine tuning, você pegou basicamente o seu data center, naquele discurso antigo, que a gente deve lembrar disso também, que é, olha, eu não quero ir para o CAPEX, eu quero ir para o OPEX, então eu não vou mais gastar dinheiro com equipamentos, e eu não vou gastar mais dinheiro com licença de servidores, eu não vou gastar mais dinheiro com extensão de garantia. E aí você fez um lift and shift e foi para a cloud, mas depois não tomou nenhuma ação. Então, esse é o momento, de verdade, assim, de entrar com a ferramenta e implementar um trabalho de FinOps, que aí sim você vai ter insumo suficiente de ambiente, inclusive até save, para decidir sobre uma migração. Gente, vamos recapitular? Próximo slide. O que a gente abordou hoje, tá? É dinâmico, é eterno, é cíclico, tá? Apesar de a gente colocar, às vezes, fase 1, 2, 1, 2 vira 1 de novo e vira 2 de novo e é para sempre. Principalmente quando você tem uma empresa grande o suficiente para ter squads, teams, sprints, múltiplas entregas, tá? Isso, às vezes, se sobrepõe. Então, nós precisamos incluir aqui a automação, tá? Sem automação, não dá para você criar elasticidade suficiente. Por quê? Porque não vai ter gente o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso, sem folga. Não dá, tá? Nós precisamos colocar o robô para trabalhar, tá? E no próximo slide, a gente mostra, né, a diferença principal. E, de novo, eu reforço, a IBM é a única que aborda esses dois mundos. Nós precisamos gerenciar custo e fatura, mas também a gente precisa cuidar do desempenho. Senão, um
vai anular o outro. E vai ser Guerra Fria. Tá? Não vai ter o combate direto, mas vai haver uma morosidade nisso. E aí coloca de novo em xeque se um time está eficiente, por que que o outro não está fazendo, e um está atrasando. O que a gente quer apaziguar é dizer o seguinte, tá, nós entendemos as demandas e necessidades de cada time. A gente só precisa colocar cada solução e tecnologia no seu lugar para as duas se conversarem. E a única maneira de se conversar duas linguagens diferentes é abstraindo e simplificando. Tá? Igual, por exemplo, mímica, tá? Que você consegue falar com outra pessoa com uma linguagem totalmente diferente da sua. Você abstraiu e simplificou. E isso, na hora que é elevado a esse nível de conversa entre as áreas, ela vai funcionar. Eu digo com muita certeza. Eu tenho clientes, tá, que extraíram esses valores em 5 meses. De 4 para 5 meses. Tá? E valores tão substanciais que fizeram mudar a estratégia de compra desse fornecedor dessa cloud. Mudou para sempre, justamente pela essa certeza do que realmente eu preciso e agora que eu achava uma coisa, é outra, eu vou em desengavetar um projeto que antes estava parado. Então dá para nós termos mudanças drásticas com pequenas mudanças culturais. Tá legal? Porque já tem um tema aí que a gente falou muito de falar, né, sobre como fazer a parte de FinOps, como fazer essa estratégia de FinOps. E eu acho que é importante a gente, que o que você falou agora um pouco, né, manter isso de forma cíclica, né? Quer dizer, uma vez que a gente atingiu os objetivos num primeiro estágio, que é fazer talvez a redução ou a alocação adequada de recursos, isso vai permitir também, com a disciplina, que a gente comece a discutir uma escala de investimento em consumo de cloud de forma mais consciente, né? E uma gestão desse ambiente de forma consciente. Quer dizer, você não deixa mais a prática. Depois que você percebeu o valor, ela não pode ser esquecida do ponto, eu consegui economizar meus 30%, agora eu vou ali deitar minha cabeça no travesseiro e tranquilo, né? Não, poxa, você tem que fazer essa manutenção. A partir daí, você começa a discutir com o time de engenharia e envolver essa discussão de FinOps do tipo, olha, vamos fazer o desenho de uma nova aplicação, vamos fazer o desenho de uma nova solução para o nosso mercado em cima de cloud, de que forma que eu vou endereçar e vou começar a consumir os novos recursos de cloud? Qual é a forma mais eficiente? Se você trazer essa discussão de FinOps já para o time de engenharia no processo de desenho da aplicação, com certeza a gente vai ter um consumo mais eficiente de cloud com experiência melhor para o cliente final desse cliente, né? Muito bom. É isso, gente. Alguma pergunta? Espero que tenha feito sentido para muita gente. Quem fez, estou muito contente de debater e de conversar com vocês, tá? Mas espero que cada um tenha capturado um pouquinho aqui para melhorar a vida de todo mundo profissionalmente e pessoalmente aqui, tá? Foi um prazer falar com vocês. Pessoal, eu agradeço também imensamente aqui o papo, né? E espero que a gente tenha conseguido contribuir com ideias aqui, também provocações, né, para vocês levarem para dentro de casa de como é que a gente aplica isso. O nosso time de marketing aqui também depois deve encaminhar para vocês o material para que vocês consigam ler com calma, né? Eu não sei aí o marketing, depois me corrija aí se isso vai estar no site da DigiSystem lá para que vocês assistam, tá bom? Se tiverem perguntas também, não fiquem tímidos, podem perguntar que a gente consegue tentar responder tudo aqui dos temas. O que a gente não conseguir, a gente passa para vocês depois com o time de marketing, tá? Mas primeiro, Kenji, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Espero que é a segunda vez que a gente tem um bate-papo legal desse. Espero que a gente tenha mais. Espero que a gente tenha conseguido contribuir para o tema, para a comunidade. Né? E a DigiSystem aqui, junto com a IBM, nós ficamos 100% à disposição aqui para tratar os desafios de FinOps que tem dentro das companhias. Tudo de bom. Boa noite, todo mundo. Obrigado, Até logo. Kenji. Obrigado, Valverde.